Salve amigos do Enferodonto, salve amigos do Conexão Saúde, cursinho gabaritando do zero. Meu nome é Marcio Segundo e sou um dos idealizadores do Enferodonto, aulas descomplicadas em odontologia e enfermagem. E hoje a gente vai continuar falando da nossa experiência em preparação para concursos públicos. Já tem uma aula lá no Enferodonto sobre justamente a preparação para os concursos. E hoje eu vou trazer algumas ferramentas que me ajudam nesse ponto, né? Nessa jornada aí de estudar em casa. Então a primeira coisa é você ter um espaço, né? A gente já conversou lá na nossa aula que está no YouTube que o espaço ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser higienizado, ele tem que ser confortável. Eu estudo no meu quarto, mas de repente você pode estudar numa varanda, você pode estudar em outro local, desde que não seja numa cama, que não seja numa rede, porque isso estimula ao seu corpo descansar e daqui a pouco você vai querer dormir. Um outro ponto importante que a gente destaca é justamente naquele horário que você se dedicar para estudar, que você consiga fazer isso. Então, nada de estar confundindo a hora de estudo, pensando em um outro compromisso, pensando em assistir uma série e acelerar esse processo, querer estudar com pressa, querer vencer as matérias o mais rápido possível para de repente você fazer outra coisa. E a gente já disse isso, que nem sempre é a velocidade, mas a direção. Uma terceira dica bem importante que serve para mim é justamente os estudos em blocos, né? Estudar matérias, então você dá um tempo para português e depois dá um tempo para uma específica, uma de conhecimentos gerais, ou seja, blocar. Então digamos que você só tem 1h30 para estudar naquele dia. Você bloca, você faz 25 minutos ou 27 minutos de português, e aí você tem que ter justamente um relógio, não é isso? E olha o meu relógio como é. Ele tem um contador regressivo. Então, ó, aqui, ó, ele já está contando o método regressivo, certo? Por quê? Eu gosto de estudar meia hora. Então, eu tento me focar em 30 minutos. Ele daqui a pouco vai tocar, certo? E depois eu descanso 2 a 5 minutos. E aí eu volto com mais 30 minutos. E 2 a 5 minutos de descanso. E aí eu volto com mais 2 a 30 minutos. Cada um de nós tem um tempo de resposta mental, de estresse mental, de resistência mental. É importante que você tenha a resistência mental e a resistência física. Por isso que a gente sempre aconselha a fazer atividade física. Para que você suporte isso aqui, ó, o HBC, horas de bunda na cadeira. Então, a capacidade física com a capacidade mental e a resistência para isso aí. Concurso tem isso também. Então, utiliza um relógio, você pode utilizar um cronômetro, você pode utilizar até uma ampulheta, seja lá o que for, mas se dedica a esse tempo justamente para os seus estudos. E no meu caso eu gosto de blocagem. Eu faço intervalos de 30 minutos com algum descanso, bem disciplinado, é 3 a 5 minutos, quem determina sou eu e o meu nível de cansaço, de estresse mental e físico. E outra coisa, estudar justamente segmentado, porque tem um registro. Imagina que você está lendo um livro e você não vai ler o livro de uma vez só. Raríssimas vezes a gente consegue uma leitura de uma única vez. Então, se o seu cérebro é capaz de registrar e lembrar de passados, de histórias passadas, de momentos passados, de conteúdo passado que está naquele livro, ele também vai fazer essa mesma técnica com que você está estudando. Então você vai ganhar um estudo de qualidade, vai fadigar menos a sua mente e você vai ter estrategicamente um desempenho melhor. Eu particularmente gosto do estudo seccionado, do estudo em partições, tá certo? E falando nisso aí, a primeira ferramenta é essa aqui, ó, canetas, né? Então eu gosto de usar canetas tinteiro, os caneta lápis comum, borracha, ou seja, tenha o seu portfólio aí de instrumento para escrever. Porque quando você escreve, você registra, você escuta, mas o registro da escrita é muito
muito eficaz para você alocar informações nas suas janelas mentais. E faça resumos, né? Faça resumos esquemáticos, faça desenhos, faça mnemônicos, seja lá o que for. Outro item que eu sempre gosto é justamente um diário de concurso, né? Então esse aqui é o meu livro, ele tem informações, dicas importantes, tem mensagens motivadoras, mas também tem um histórico de provas. Tem um histórico de provas reais e provas virtuais. O que é isso, segundo? As provas virtuais são essas que você faz na sua casa, é uma simulação de um ambiente real. Então hoje eu vou fazer a prova do município de Patos de 2018 para o cargo de enfermeiro, beleza. Aí eu vou fazer a minha prova aqui e eu vou registrar quanto eu fiz de acerto nessa prova. De modo que, sei lá, daqui a um ano para frente, se eu resolver fazer essa prova novamente, eu vou ter um desempenho aqui, saber se eu melhorei, se eu piorei. Além disso, esse caderno aqui ele vai me dar informações estratégicas do concurso que eu estou trabalhando, como data da prova, instituição, o cargo que eu vou fazer, o salário, que motiva muito, e a composição da prova. Quantas questões de português, quantas questões específicas, quantas questões gerais, o peso dessas questões. Então tudo isso aqui vai direcionar. E é importante que você tenha o hábito de ler o edital, porque o edital é a norma do concurso. E nessa norma, ele te dá as regras do jogo. Então esse caderno ele serve para isso, para me lembrar, para ter informações, para que eu possa ter uma atitude corretiva naquilo que eu estou deficiente, para me dar um roteiro de estudos e para trazer informações objetivas do concurso que eu estou prestando. Além disso, uma terceira ferramenta que hoje eu estou utilizando bastante é o tablet, né? Aqui eu tenho uma verdadeira biblioteca, né? Então aqui você tem opções de assistir vídeos, você tem opções de leitura, você tem opções de aplicativos para responder questões. Então hoje, para onde eu vou, eu levo meu tablet. Eu era resistente a essa questão de tecnologia, certo? Muito resistente, mas hoje eu estou fascinado, encantado. Então a gente não faz propaganda de marca, mas é uma ferramenta muito útil hoje para o estudante, é o tablet. E você vai ter tablets que tem canetas, que simulam um caderno, certo? O tablet tem agenda, então de repente você pode... Eu gosto da minha agenda física, mas ele tem uma agenda ali. Então o tablet, ele é uma biblioteca virtual. Você vai ter uma infinidade de recursos de literatura, mas vai ter que se adaptar também a ler em tablet, né? Isso, mas é uma das ferramentas que eu gosto bastante. E também, não só o tablet, né? Hoje eu também estou adepto do Kindle, né? Por que eu estou usando também o Kindle? Porque uma das minhas ferramentas e dicas mais importantes é o hábito de ler. Júlio César já dizia, nem um dia sem uma linha, mas ele estava se relacionando à escrita. E eu digo, nem um dia sem uma linha com relação à leitura. A gente tem que se habituar a ler todos os dias, porque a leitura é um dos melhores exercícios para você fazer o que? Resistência mental e fixar justamente a língua portuguesa. Mas eu também não dispenso a minha leitura diária daquilo que eu gosto, né? E eu dou a dica de vocês diversificarem muito a leitura de vocês e ter um hábito de começar o dia exercitando sua mente com uma boa leitura, tá certo? Então assim, eu também tenho o hábito do meu livro físico, mas hoje eu utilizo também a ferramenta digital, tá certo? Mas é uma ferramenta que me prepara bastante, é um hábito que eu defendo demais, o hábito da leitura diária, tá certo? Então, a gente pegou essa terceira opção, que é justamente a ferramenta de livros digitais, mas se você ainda pretende utilizar o livro físico, aí eu venho aqui com um antigão, cara, isso aqui é antigo, viu? Tu sabe o que é isso aqui, ó? É átrio. Então, para que serve esse danado aqui, ó? Postura para as HBCs. Então, ó, tu vai colocar teu livro aqui, ó, e vai ter uma postura de leitura, tá certo? A gente vê muito essa ferramenta em Bíblias, né? Então aqui, ó, meu átriozão, esse aqui eu mandei fazer e esse aqui eu comprei. Foi o primeiro átrio que eu comprei na livraria Saraiva, certo? Esse aqui foi
em 2008, certo? Esse bicho é antigão, viu? Então, assim, vai facilitar o quê? A tua postura colunar, a tua fixação de leitura, tá certo? É uma ferramenta dos mais antigos, mas que eu ainda não dispenso de forma nenhuma. É justamente esse acômodo para a gente ler, né, de forma mais, vamos dizer assim, ergonômica, tá certo? Mais uma dica que a gente destaca aqui é justamente música clássica ou música mental, ou música de meditação, certo? Já tem muitos estudos aí, tem muita gente adepta a isso, eu me acostumei, certo? Só não gosto de utilizar num volume alto, e às vezes quando eu estou resolvendo provas, mas em livros didáticos, certo? Quando a gente está com uma leitura mais pesada, gosto muito de utilizar a música de meditação. E como eu tinha falado que eu sempre faço a minha divisão de estudos em 30 minutos, você pode até utilizar em 40, 45 minutos, não sei, isso aí quem vai editar é você. Você vai encontrar muita música no YouTube, então eu boto aqui, às vezes eu estou aqui com o meu tablet, estou no meu computador, tem às vezes o problema da propaganda, mas me ajuda bastante na concentração. Então a dica é essa aí, começar a utilizar música clássica, música de meditação, para mim serve. Inclusive quando eu estou relaxando, no intervalozinho de 2, 3 a 5 minutos que a gente faz de um tempo cronometrado para outro, certo? E nos dias mais cansados, a utilização de óleos essenciais, né? A aromaterapia. Então a aromaterapia hoje é um método seguro, na verdade sempre foi seguro, né? Os aromas são importantíssimos porque eles auxiliam em estratégias no sistema nervoso central, então vai melhorar a sua concentração, a sua disposição mental, o seu estado emocional, o seu equilíbrio psíquico, né? E aí eu destaco o quê? A menta me ajuda bastante a concentração, a despertar, ficar mais desperto, me desgarrar de beber café, beber muito café, eu gostava muito de utilizar o café, né, a cafeína. E também a lavanda também me ajuda bastante na concentração. E como é que eu utilizo o óleo essencial? Você pode pingar uma gotinha, só basta uma gota na sua mão. Então você pinga aqui, eu não pinguei. Você vai fazer uma fricção e vai fazer a inalação, né? E esse aroma vai chegar no seu sistema nervoso e vai, com as propriedades aromatizantes, agir sobre o seu sistema nervoso central. Então eu gosto bastante da aromaterapia. E uma segunda opção, se você não quiser utilizar o método inalatório direto, só basta uma gota do aroma, e a dica é utilizar ou lavanda ou a menta ou o hortelã também eu utilizo bastante, mas se você não quiser utilizar de forma direta, você pode utilizar de forma indireta, colocando gotinhas no aromatizador. Então você bota aqui umas 5 gotinhas nesse aromatizador e vai colocar ali na energia e ele vai aromatizar o seu espaço físico. Ou você vai pingar uma gotinha em uma lã de algodão e vai utilizar justamente o algodão para inalar esses aromas. Mas também você não vai estar estudando e inalando, não. Isso aí é uma preparação para o momento que você vai estudar. Então você faz uma preparação mental, uma preparação psíquica para aquele momento ali, tá certo? Então a ideia é essa aí. Eu utilizo bastante a aromaterapia. Hoje vou estudar à noite, por exemplo, de 8 horas da noite. Então, antes de começar o meu estudo, eu faço uma concentração, utilizo o meu aroma de forma direta, pingo uma gotinha de hortelã, menta ou lavanda, faço a inalação por 1 a 2 minutinhos e ali eu já vou começar o meu processo mental, o meu processo psíquico, o meu processo de estudo, tá certo? Então, a música clássica e a aromaterapia são o que a gente chama de práticas integrativas complementares e vem de um rol
de ciências que trabalham não só na parte médica, mas também vem me ajudando justamente nesse universo dos concursos públicos. Espero que essas dicas ajudem vocês a se preparar. Temos uma aula bem interessante lá, não é uma aula, é uma conversa, né? Um vídeo no nosso canal do Enferodonto, e eu sou o RMar II, um dos idealizadores, né? E estarei também com vocês no cursinho Gabaritando. Bons estudos, sucesso e lembre-se, às vezes não é questão de velocidade, mas sim da direção. Esteja na direção certa, que certamente você irá chegar aos seus objetivos. Forte abraço!